Bom, primeiro eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre a iniciativa Quanto Custa, que faz parte da campanha Por Ser Menina da Plan, e ela levanta justamente esse questionamento sobre os impactos sociais, políticos e econômicos que a gente sofre como sociedade quando existe uma falta de empoderamento feminino na infância. Então eu vou pedir para a Vivi falar um pouco sobre Quanto Custa e depois convidar todas as panelistas para falar sobre a sua visão desse custo para a gente como sociedade e desse ciclo vicioso do machismo, desse impacto para a gente como mulher e como sociedade em geral. Gente, boa noite. Eu sou Viviana. É uma alegria muito grande estar aqui com todas e todos vocês. Apesar do motivo que nos reúne aqui ser um motivo perverso, ser um motivo que nos faz descrer da nossa humanidade, que a gente pensa o quanto impacta a vida das pessoas a violência sexual. A nossa campanha, ela traz uma provocação. Quanto custa a violência sexual contra meninas? E quando a gente usa o termo meninas, a gente traz uma provocação muito interessante, porque geralmente a gente relaciona os processos de violência às mulheres. E nós nos esquecemos que a nossa vida de mulheres começou há um tempinho atrás, e desde que ela começou nós somos violentadas. Eu costumo dizer que não existe uma mulher na face dessa terra que não tenha sofrido uma violência. Não existe. A violência contra nós mesmas começa muito cedo. E a violência sexual, infelizmente, também. Quanto custa a violência contra as meninas? Esse custo, somente o custo financeiro, ele é brutal. Porque nós desenvolvemos uma série de políticas públicas para tratar do enfrentamento a algo que não deveria acontecer. Mas esse é o menor dos custos. Quando nós pensamos no impacto na vida das pessoas, quando nós pensamos no impacto no seu desenvolvimento psicoafetivo, no seu desenvolvimento no mundo, na sua crença em si mesma, na sua crença na outra e no outro, esse é o maior custo. Quando nós pensamos no custo de vidas, vidas que são dragadas na violência, vidas que são dragadas depois da violência e vidas que são dragadas por não saberem lidar com os efeitos da violência. Quando a gente pensa no processo de culpabilização das vítimas. Quanto custa? Essa é uma provocação que nós fazemos a todas e todos aqui e que nós esperamos que todas e todos levem consigo e provoquem outras pessoas. Porque não é possível que a gente continue lidando e continue aceitando pagar esse custo. Nenhum dos custos é aceitável, que a gente não pague mais, que a gente não precise mais fazer uma campanha para dizer o óbvio, dizer que meninas e mulheres têm direito a uma vida sem violência. Muito obrigada, Kátia. No Brasil, a gente tem, desde 2002, um Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual. Esse plano ele foi construído, discutido e muito debatido na sociedade brasileira, com organizações sociais, lideranças comunitárias e instituições governamentais, onde foi pensado em 6 eixos, num conjunto de ações para o enfrentamento da violência sexual contra a criança e adolescente no país. Isso depois da nossa participação num congresso sobre violência sexual em Estocolmo, no mesmo ano, em 2000. Esse plano já passou por um processo de revisão, de avaliação e de monitoramento, também num processo amplo de democracia com a sociedade civil, de debate, de construção. Ele foi relançado em 2013, ainda com 6 eixos. Eu poderia citá-los aqui, que eu anotei, porque eu sabia que eu ia esquecer, porque eu já imaginava que o filme iria mexer. Quem aqui assistiu Anjos do Sol, nós temos um filme brasileiro que também trata da questão e baseado em fatos reais. E é tão duro de assistir, tão difícil de assistir como foi esse. Eu não sei quanto tempo. Então, só para citar que temos o eixo de prevenção à violência, temos o eixo de atenção, que é o atendimento à vítima, temos o eixo de defesa e responsabilização, que aí envolve o sistema de justiça, junto com outros atores, comunicação e mobilização social, que é algo que me chamou muita atenção no filme. O plano ele nasce de mobilização social, a Índia se mobiliza socialmente para trazer esse debate, e no eixo consta ações também nesse sentido. Participação e protagonismo, dar à criança, dar ao adolescente o espaço do debate, o espaço da construção, utilizar do lúdico para informar sobre direitos, para informar que realmente na nossa sociedade não é fácil ser mulher, mas é lindo ser mulher.
que existe vida após a violência e que a esperança e a força na luta, ela tem que vir dessa molecada que está chegando aí também, né? A criança e a adolescência estão nos nossos espaços de atendimento, estão nos nossos espaços de convivência institucionais, desde a família até o seu trabalho, e precisa de seu trabalho até a sua escola, e precisam de alguma maneira, nesses espaços, receber informações de mecanismos de proteção, mecanismos de denúncia que esse país já construiu. No entanto, esse país pouco consegue efetivar esses mecanismos construídos. Nós temos legislações que protegem criança e adolescente, nós temos legislações que condenam o crime da violência sexual, mas a gente ainda tem muito que avançar no sentido da responsabilização, porque no Brasil nem 5% dos agressores sexuais têm algum tipo de responsabilização, seja penal, administrativa ou civil. Acho que tem grandes desafios aí. E um outro eixo é estudo e pesquisa. Então, sem dados, sem quantitativa, a gente não consegue dizer de realidades num país extremamente diverso, com realidades completamente diferentes, mas que já acordou para o fato de que não é pobreza, ou não é exclusivamente pobreza e vulnerabilidades, nossa, essa luz está bem forte aqui, que proporciona esse tipo de violência. Costumamos dizer que violência sexual é a violência mais democrática que existe nesse país. Ela vai da classe A à classe I. Não é o alcoolista, não é o viciado em drogas que nós estamos falando que é agressor sexual. Isso a gente já conseguiu desconstruir, precisamos também trazer para o debate. Nós temos inúmeros casos de homens, numa situação econômica favorável, que são agressores sexuais. Então, a cultura da violência precisa ser rompida. Então, por causa do tempo também, acho que não... Não, ótimo, obrigada, Kátia. Leslie, por favor. I'm absolutely thrilled to hear that there are 6 points that are being meaningfully focused on, and in a forum with the Stockholm government, which is a feminist government, and Sweden has a feminist foreign policy. So these points are in good hands. Eu fico feliz de saber que existem esses 6 pontos, esses 6 eixos que você mencionou, e foram levados para Estocolmo, que tem um fórum, uma referência feminista tão forte. E tenho certeza que esse é um bom começo, que essa é uma boa porta de entrada. But I need to say from the heart, this is not enough. You see, what is happening in this world is that we are all being nurses to the symptoms of the disease of gender inequality. We are putting plasters on the wounds. Mas isso não é o suficiente. Nós não podemos simplesmente colocar um band-aid na ferida, nós não podemos simplesmente tratar os sintomas, nós não podemos agir como enfermeiros de um mal tão grave. So informing girls of their rights and encouraging them to report is reactive to the disease that exists. But this is not enough. We have to become surgeons. We have to cut out the disease at the root cause of it. Instruir as nossas meninas, instruir as mulheres a reportarem esse tipo de crime, a denunciarem esse tipo de crime, é importante, mas não é suficiente. Nós precisamos nos tornar cirurgiões e não enfermeiros, nós precisamos atacar a causa raiz, e é a partir daí que se começa a desconstruir esse tipo de mal. Or we will work for decades more, improving things, but not changing them. Caso contrário, vamos trabalhar por décadas melhorando uma situação, mas não de fato mudando. The perspective that this journey of 2.5 years into the very heart of darkness has given me insights
that make it blindingly, searingly obvious to me what the solution to the problem is. Tendo passado 2 anos e meio nesse lugar tão obscuro e nessa trajetória tão dura, eu pude compreender o que de fato seria a solução para um problema tão desafiador. The only solution to changing mindset is education. A única solução verdadeira para se mudar uma perspectiva, uma mentalidade é a educação. And I am leading a global human rights education initiative that I'm advising the UN Human Rights Office on, the key message of which has now been announced by Ban Ki-moon, the Secretary General of the UN, so it is part of UN policy. It falls into the context of the post-2015 Sustainable Development Goals. E agora sou consultora da ONU em Direitos Humanos, na iniciativa que trata da questão de inclusão e de revisão do conceito básico de educação, e já está sendo anunciada essa iniciativa pelo presidente da ONU. Not teaching the children of the world respect, moral values, empathy, one of the most important qualities in education of the heart. Nós não estamos ensinando às nossas crianças valores morais centrais, empatia, que são questões fundamentais na formação. When men grow up as these rapists, and their lawyers did, from the first breath they take in the world, to understand and be programmed by their society that the girls and women surrounding them are of no value or lesser value to themselves, how in God's name do we expect them to act? How do we expect them not to rape? Quando nós vemos situações como nós vimos aqui, homens, os estupradores, mas também os seus advogados, que são pessoas educadas, que desde seu princípio de vida são ensinados que as mulheres valem menos, ou em alguns casos não valem nada, como pode se esperar algum tipo de respeito em relação a uma mulher? Perfeito. Queria trazer também então essa questão da educação também para, acho que a Leslie falou muito bem, mas como da Kátia e a Vivi para falarem sobre isso, eu trouxe alguns dados, acabei cruzando com eles, que é justamente sobre essa discussão de gênero nos planos de educação que deve ser urgente serem colocadas, né? Então, 1 em 3 mulheres canadenses, só 1 em cada 3 mulheres canadenses sabem o que é consentimento, então realmente uma desinformação, né? E 1 em cada 3 meninas já sofreu assédio físico na escola, no Reino Unido. Então, eu cruzei com esses dados e acho que a Leslie falou muito bem, queria que vocês pontuassem também sobre essa questão dessa discussão de gênero no plano da educação, por favor. Eu acho que a discussão sobre o conteúdo de gênero ela é extremamente relevante, necessária, e nós estamos vivendo uma época de retrocesso. Nós temos tido perdas significantes no âmbito do asseguramento dos direitos humanos de meninas e de mulheres. Quando a gente enfrenta o que a gente vivencia desde o ano passado, e com muita ênfase nesse ano no Brasil, a retirada da discussão de equidade de gênero dos conteúdos dos planos municipais e estaduais de educação, isso é retrocesso. Isso é a gente legitimar uma ordem social violenta que privilegia apenas alguns, né? Quando a gente se depara com toda a resistência para o estudo do conceito de gênero e de relações que se pautam em equidade de gênero, a principal pergunta deve ser: a quem importa que a sociedade continue do jeito que está? Quem se beneficia da sociedade do jeito que está? Quando a gente responde essa pergunta, somente os homens. Então, é natural que os homens questionem e que eles não concordem e que eles achem um horror e absurdo que a gente discuta gênero. Porque a gente ainda vive uma sociedade desigual e na qual a desigualdade, ela não apenas ela é legitimada, como ela é ensinada. Ensinar o diferente disso causa horror, causa estranhamento.
Significa que agora, enquanto meninas e mulheres, nós estamos exigindo que o bolo deve ser partido. Então, nós estamos dizendo que nós não aceitamos mais ser menos, que nós não vamos mais aceitar as subocupações, nós não vamos aceitar mais a terceira jornada, a segunda jornada em casa. É disso que a discussão de gênero trata. E é por isso que essa é uma discussão que causa tanto horror. E é por isso que ela vem sendo violentamente combatida, com argumentos os mais surreais possíveis. Tanto que a gente fala hoje de uma ideologia de gênero. Então, pensar o gênero dentro da perspectiva da educação é pensar a concreta possibilidade de desconstruir uma ordem social desigual. Não interessa a todo mundo. Não interessa a quem secularmente vem sendo privilegiado por isso. E é por isso que está sendo negado, somente por isso. Bom, acho que minha fala veio um pouco só para complementar. Eu concordo, Leslie, que vem pela educação. E concordo que é um retrocesso que a gente está vivendo. A gente fala da mobilização social, mas a gente também tem que tomar cuidado com a própria mobilização social. Cuidado que eu digo o Plano Municipal de Educação está hoje há cerca de 20, 25 dias à espera da sanção do prefeito. Houve debates fortíssimos, quentes, até tarde da noite na Câmara Municipal, com movimentos sociais de defesa de crianças e adolescentes, de defesa da mulher, defesa LGBT, mas nós nos deparamos também com uma outra mobilização social, de cunho mais religioso, de cunho mais conservador. Eu não quero polemizar religião, não é essa a ideia. Eu acho que a religião é um direito individual, que é meu, e que eu não posso, a partir dele, infringir o direito do outro, infringir o coletivo. O Estado é laico. E se a gente não viver no dia a dia o Estado laico, coisas desse tipo a gente vai ver a cada momento. No Brasil, a cada 5 minutos uma mulher é estuprada. A gente não tem menção exata do número de meninas de 0 a 18 anos, porque não tem esse corte etário. Mas a cada 5 minutos a gente tem uma mulher estuprada nesse país. Enquanto a gente não colocar o gênero na discussão do currículo escolar, a gente não avança. E aí a educação para fora dos muros também, uma educação que rompa muros. Ensinar o homem a não violentar. A gente tem uma cultura da permissividade, né? De que o homem pode, a mulher não pode, parece balela, parece mimimi, mas temos resultados muito concretos quando a gente não traz isso à baila e não transforma isso numa educação que proteja, numa educação de direitos, numa educação igualitária. A gente tem, como cultura, olhar, geralmente, nós temos 3 poderes, né? Mas a gente tem como cultura ter um olhar muito focado no poder executivo. Porque é o que está mais próximo das pessoas, nos bairros, comunidades em que vivem, a partir dos serviços, das políticas públicas existentes. E pouco a gente dá atenção, culturalmente falando, ao nosso legislativo. É lá que essas leis aparecem, são aprovadas, ou essas coisas saem de projetos de lei. Nós temos o PL 5069 de 2013, sendo debatido essa semana na Câmara Federal, em que vítimas de violência sexual terão restrição no seu atendimento no SUS. Se você não tiver algum tipo de penetração, seja ela peniana ou por algum tipo de objeto, que te cause esse estrago físico, você não tem atendimento no SUS. É isso que o projeto de lei fala. Além de outras restrições que, enfim, o tempo aqui não permite dizer. Uma outra questão que a companheira levanta, que também está no PL. Os métodos contraceptivos, a profilaxia, que é um direito pelo SUS hoje, pelo Sistema Único de Saúde, garantido a toda mulher vítima
de violência sexual, que é de ter os seus exames garantidos ali no momento que chega no hospital, de poder tomar a pílula do dia seguinte para evitar uma gravidez indesejada, de tomar um coquetel ou outros medicamentos para evitar um ADST ou um HIV, está no PL para ser aprovado. E aí isso quer dizer que vítima de violência sexual não terá acesso a esse tipo de acompanhamento. Isso, a gente é obrigada a colocar no mundo filhos de violência. Vai parir filho de estuprador. Os autores são diversos, inclusive políticos que estão lá defendendo esse tipo de projeto. Porque nós sabemos que no Brasil nós temos muitos políticos envolvidos em violência sexual contra criança e adolescente. Eu acho que ocupar o legislativo, acompanhar, hoje tem uma facilidade pela ferramenta web, aí, acompanhar um pouco quais são as pautas que estão no dia relacionadas, nos dá a possibilidade de nos mobilizar, informar e criar resistência a esse tipo de ação, que por conta de um cunho religioso, um cunho moral, de um ou outro legislador, a discussão do direito da mulher e do direito do humano perpassa aí uma assinatura embaixo, vamos dizer assim, né? Um referendo da violência sofrida. Perfeito, obrigada. Já chegaram algumas perguntas do público e eu já vi que uma delas repete como a que eu tenho aqui, então eu já vou fazer, né? Então, o caso que está sendo retratado no Filha da Índia é brutal, ele é animalesco, mas acho que é importante a gente ressaltar que grande parte dos estupros eles são planejados, né? Então eles acontecem dentro de casa, que é um ambiente que deveria ser de segurança, por alguém que a vítima conhece. Também grande parte deles são feitos contra meninas menores de idade. Pergunto para vocês, como que a gente pode buscar soluções para esse problema quando ele parece tão blindado? Como está imposto? Pode ser. Eu acho que a grande questão é uma questão que a gente vem dizendo desde o começo, né? É uma questão cultural. A gente vive uma sociedade que ela não só aprova, como ela legitima, como ela ensina o estupro. E está na maneira como nós somos socializadas e como somos socializados enquanto mulheres e homens. Nós vivemos em uma sociedade que celebra o pênis, celebra a atividade sexual do homem, que inclusive determina que para ser homem ele deve fazer com muitas mulheres e muitas vezes. E essa é uma mensagem que é ensinada para o menino desde que ele nasce. Desde que ele nasce, nós continuamos vivendo numa sociedade em cujas mães e pais mostram o pênis do bebê. Se o pênis é grande, então quer dizer que ele vai ser muito macho, que ele vai ser muito forte. Mas, ao mesmo tempo, essa é a sociedade que diz para a gente, enquanto mulheres, cruzar as pernas. Que diz para a gente que quando a gente faz sexo, a gente é puta. Que diz para a gente que se a gente tiver mais de um companheiro, eu sou uma vadia. Então, se eu ensino para ele que para ele ser homem, ele deve fazer muito, e com muitas mulheres, e se eu ensino para ela que ela não deve fazer, porque se ela fizer, ela é puta, quer dizer que ele vai ter que fazer à força. Então, quer dizer que o estupro, ele é ensinado. E a gente internaliza essa questão. Então, uma maneira de fazer um enfrentamento ativo é modificar as nossas percepções sobre o que significa ser mulher e sobre o que significa ser homem. É modificar a maneira como nós educamos meninos e como nós educamos meninas. É modificar a maneira como nós ensinamos quem são os heróis e quem não são heróis na nossa história. Os grandes heróis, os celebrados heróis, é uma cultura extremamente falocêntrica, é uma cultura extremamente baseada na ideia do estupro. Então, no filme, o rapaz, ele diz uma coisa muito interessante. Quando ele fala sobre como vai ser a reação depois da pena de morte, ele vai dizer assim: quando eles estuprarem, especialmente os criminosos, ou seja, não precisa ser criminoso para estuprar. Estuprar está na ordem do dia para o homem, está posto para o homem. E só para não dizer que eu estou sendo messiânica ou apocalíptica na minha provocação, eu faço mais uma. Vamos lembrar da nossa iniciação sexual enquanto as mulheres. Quantas vezes a gente quis mesmo ir até o final? Quantas vezes, quando ele estava em cima da gente, a gente disse que não queria mais. E ele disse que ia botar só a cabecinha e enfiou tudo. Isso é estupro.
E depois de assistir um filme desse, tem que dar uma volta pelo parque, espairecer a cabeça, tem que trazer, não é fácil. Mas enfim, vamos lá. O abuso sexual intrafamiliar é uma realidade cruel. O pacto de silêncio nas relações familiares com relação ao abuso intrafamiliar, ele é muito forte e na última década, por conta de algumas ações e algumas políticas públicas, além das mobilizações existentes, a gente começa a intervir dentro de algumas questões que até então não era permitido intervir. Briga de marido, a mulher não se mete a colher, o filho é meu, quem educa sou eu bato porque educa, e eu estupro porque criança sempre foi objeto de adulto. Se a gente olha a história da criança e do adolescente no Brasil, não vou nem ampliar, a história da criança e do adolescente no Brasil, a gente vai ver uma história de violações de direitos. E a violação da dignidade sexual está lá. A gente ainda reproduz muitas dessas coisas que nós trazemos historicamente e que culturalmente é tão presente. A discussão da sexualidade, se ela não passar e não ultrapassar dentro da educação a ideia da sexualidade como algo só biológico, nós também não vamos resolver. A educação sexual, para pensar nela de forma saudável e protegida, ela tem que perpassar dentro da educação e dentro das casas e dentro dos espaços em que essas famílias estão inseridas para alguma atividade relacionada à política pública, tem que fazer uma discussão de sexualidade de uma forma ampliada, cultural, antropológica, sociológica, para que a gente possa entender a dimensão do que a gente está falando. No Brasil, a gente tem a grande maioria dos crimes cometidos sexualmente com criança dentro de casa, da família, aquele grupo que, na sua essência, deveria proteger, e é aquele primeiro grupo que viola, vamos dizer assim, na questão da violência sexual. A gente tem aí eu já atendi em serviço de atendimento de vítimas de violência, nós tínhamos lá cerca de, se não me falha a memória, 86% a 88% dos agressores da violência intrafamiliar como sendo padrasto, como sendo pai biológico. Seguido do tio, do primo e do padrasto. Basicamente, isso que a gente encontrou aí durante alguns anos de atendimento no serviço de proteção à vítima de violência. É difícil quebrar, é difícil arrumar uma solução, dizer que a solução é única. A gente está falando de fenômenos multifacetados, multicausais, que a partir de uma única profissão, de uma única intervenção, de um único olhar, a gente não consegue enfrentar. Os desafios são muito grandes, e um deles é o desafio da multiprofissionalidade ou da interdisciplinariedade. Não achar que esses casos são, manda lá para o serviço social que ele cuida, manda para a psicologia que cuida. Quando a gente fala que existem uma gama de ações, um conjunto de ações, um enfrentamento da violência sexual, seja ela intra, extra, familiar ou a exploração sexual, e a gente já desenhou mecanismos para isso, que não são suficientes mesmo, mas já tem um caminho. O caminho da responsabilização do nosso sistema de justiça tem que estar dentro. Porque hoje você tem um fluxo, pega a denúncia, leva na delegacia, vai para o hospital, faz todo aquele fluxo revitimizante, porque em cada lugar que ela passa, ela tem que repetir a história que aconteceu, até chegar no IML, porque você não chega no IML para fazer corpo de delito sem obrigatoriamente realizar um boletim de ocorrência. Chega no IML, você tem um outro estranho tocando o seu corpo. E da maneira que se toca não é cuidadosa, não é respeitosa. A gente, por mais que avance a tecnologia, algumas coisas a gente já insiste em não avançar. Que essa coisa do cuidado no IML é uma delas. Quando chega no IML e faz um corpo de delito, mordida, marca física, se não tem, não tem violência. Se houve penetração e a penetração não deixou vestígio de sêmen, que ele pode ter usado camisinha ou alguma outra coisa assim, você não consegue na justiça provar que a violência sexual tem um autor. O máximo que você consegue dizer é que mais uma mulher foi estuprada, mais uma menina foi estuprada. A gente não consegue dizer, por mais que se tente neste país, o sistema de justiça não houve vítima de violência, porque a escuta é horrorosa. A escuta que nós temos é horrorosa. E aí a gente se baseia na materialidade da prova,
basicamente perpassa o exame do corpo de delito, que vai dizer, olha, tem ali indícios de que houve violência sexual. Qualquer advogado de defesa hoje, com os mecanismos que a gente tem na justiça, derruba qualquer vítima. Porque ela não consegue provar que foi o cara, porque não deixou a prova física. Ela não consegue provar. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de responsabilizar. E cria-se aí também uma cultura de que tudo bem, nada vai acontecer, entra na delegacia, sai no dia seguinte, a vítima passa a noite na delegacia, muitas vezes, para conseguir lavrar um boletim de ocorrência. O cara entra e sai primeiro que ela. Isso é muito comum. A gente não consegue notificar decentemente, as nossas denúncias são subnotificadas. A gente não consegue enxergar a violência ocorrida. Aí categoriza como agressão física, por exemplo. A gente categoriza como estupro de vulnerável. Então, exploração sexual não cabe. Né? Nós temos um Código Penal que diz que abaixo de 14 anos a violência está presumida. Quer dizer, a menina pode dizer, eu queria, era meu namorado. A legislação diz, abaixo de 14 anos, violência presumida. Isso não se leva em consideração, por isso que eu digo, a gente tem vários desafios ainda. São muitos os mecanismos de proteção, Disque Denúncias, o Disque 100 que é nacional, os conselhos tutelares, enfim, a gente tem portas de denúncias, mas o processo, o fluxo da vítima até a sua proteção ou a prevenção ainda é muito incipiente. A gente ainda consegue viver com a barbaridade em alguns casos. Leslie, por favor. It is a fact that most rapes are committed by known people to the survivor or the victim of that rape. In India, the percentage of rapes by acquaintances or family members or friends of the family, known people, is 90+%, over 90. É um fato de que o agressor normalmente é alguém conhecido, é alguém familiar. Na Índia, o percentual de crimes com o agressor dentro de um grupo de conhecidos ou um grupo familiar está acima da faixa de 90%. But with the greatest respect, there is a problem in this question. The problem is that you posit on the one hand this horrific rape, and on the other hand, you draw our attention to other kinds of rapes, rapes by familiars. Mas há uma questão outra aqui também. Por um lado, nós temos esse tipo de estupro tão violento como o que foi retratado aqui, que é comparado a outros inúmeros que acontecem em situações muito diferentes, como situações de familiares, situações onde as pessoas são conhecidas, então se coloca tudo, de certa forma, no mesmo lugar. The truth is, every rape is horrific. O fato é que todo o estupro é horrendo. I was raped at 18, and I know that rape, even when it is not accompanied by the kind of sensationalist horror that the media can focus on and trumpet out, is horrific. Eu fui estuprada quando tinha 18 anos e eu posso dizer que sim, um estupro, independente de parar na mídia, de ser sensacionalizado, é tão horrendo quanto um estupro que é sensacionalizado. I think it's very, very chillingly simple. E não é uma questão tão complexa de se pensar como muitos tentam passar a ideia. Na verdade, é algo muito mais simples do que parece de se olhar, de se perceber. The horror of rape is made up of two factors. A sense of entitlement on the one hand, and a sense of a lack of value accorded to the victim of those intentions and sense of entitlement on the other hand.
Um estupro é composto de dois lados. De um lado, o homem, o estuprador, que tem a sensação de privilégio, que tem o direito de fazer o que está fazendo, e por outro lado tem a vítima, que acredita que de alguma forma não pode se defender porque está numa posição onde o outro tem de fato direito, aceita essa sensação de ter direito do estuprador, do agressor. And that sense of lack of value applies equally to whether the victim is a woman or a girl or a man or a boy. Rape itself is horrific. Um estupro é horrendo, independente de quem seja a vítima. A vítima vai passar por essa experiência da forma traumática e horrenda, seja um menino, uma menina, um homem ou uma mulher. E tem uma relação direta com a sensação de falta de valor perante a sensação do direito de estuprar do agressor. And if I may, I just want to tell you about a rapist I interviewed in the course of making this film, who doesn't appear in this film, because he is one of the 4 rapists I practiced on before interviewing the rapists I needed to interview for this case and this film. Eu vou falar de um caso de um agressor, de um estuprador que não aparece aqui, mas foi um dos entrevistados quando eu preparava o material para o filme. And the reason I needed to practice was that because I'd been raped when I was 18, and because I'm ashamed to tell you, I didn't report that rape. I kept it to myself for 20 years. I didn't even tell my best friends about it. I was so sure that so much anger would well up inside me of this suppression of that trauma, that I thought I would probably be physically violent sitting opposite a rapist, looking into his eyes and asking him questions about how he thinks. Essas entrevistas que ela fez antes, ela chama de uma prática antes de ir para as entrevistas oficiais do filme, porque como ela tinha passado pela experiência de ter sido estuprada, e ela diz que ela não ter denunciado, não ter feito o que ela acredita hoje que uma vítima deve fazer, ela achou que ela estaria numa situação onde ela perderia o controle perante esse criminoso, esse agressor. Então ela precisou fazer essas entrevistas de preparação, de prática, porque ela achou que ela ia perder o controle completamente. So I practiced on Gaurav, the rapist, who was 34 years old when I interviewed him, had been in prison for 5 years for raping a 5-year-old girl. Então, uma dessas pessoas, um desses estupradores foi Gaurav, que 34 anos tinha na época da entrevista e estava na prisão já há 5 anos por ter estuprado uma menina de 5 anos de idade. He described in minute detail over a 3-hour filmed interview exactly what he did to this child. How he took her from both sides. How her eyes were wide with terror. How he put her hand over her mouth to stop her screams, but left her nose free so she could breathe. Ele descreve em detalhes durante um filme de 3 horas como exatamente aconteceu esse estupro, como ele a estuprou de ambos os lados, como ele cobriu a boca dela e como ele fez, deixou o nariz dela descoberto para que ela conseguisse continuar respirando, para que ele conseguisse continuar o processo dele. And he didn't express one single second of remorse or regret during those 3 hours. In fact, when I asked him, "Do you think about her as you are going about your day in the prison or lying in your cell at night? Does she come into your mind, this child? Do you think about her, trying to elicit some kind of glimmer of remorse?" And his answer was, "Oh yes, I do. And then I have to go to the bathroom." E ela perguntou a ele se existia ela tentou procurar algum traço que lembrasse, ou que remotamente lembrasse remorso, e ela perguntou a ele,
você não pensa nessa menina em nenhum momento, você não sente remorso, você não sente nada. Sim, eu lembro dela algumas vezes, e quando eu lembro dela, eu tenho que ir para o banheiro. And towards the end of the interview, he was sitting throughout, and he had this strange half smile playing on his lips. Not because he was crazy at all, he was a very normal man. It was because he was nervous in front of cameras. He'd never been in front of cameras before. And towards the end of the interview, I had probably the most chilling moment of my life. E ele ficou o tempo todo frente à câmera com um meio sorriso, um sorriso que não tinha a ver com uma disfunção mental dele ou algum tipo de patologia. Era porque ele estava desconfortável em frente à câmera porque não tinha nunca tido aquela experiência. Então, mais em direção ao final da entrevista, ela teve um momento que talvez tenha sido um dos mais marcantes, mais aterrorizantes, talvez a palavra. Because I asked him to show me how tall she was. Eu pedi a ele que me mostrasse qual era a altura dela. And he stood up like this, and he went exactly like this. E ele se levantou e fez exatamente o que ela vai mostrar agora. With this half smile playing on his face. Com esse sorriso irônico na face. And then I asked him, and this gave me one of the biggest insights I had on this 2.5-year journey. I asked him, please help me to understand. I can understand that you had this feeling of heat in your body, that you needed to get it out. Então eu pedi a ele que me ajudasse a entender exatamente o que tinha acontecido, como isso tinha acontecido. Ela entendia, ela conseguia entender de determinada forma que existe uma urgência instintiva para essa ação. Mas aí ela passa para o seguinte. But what I can't understand, so please help me to understand, is how you go from wanting to do this and looking at someone who you've just shown me how tall she was, you've told me how wide her eyes were with fright. How do you cross the line from wanting to do it to actually doing it? To a child like that? E você me mostrou a altura dessa criança, você falou dos olhos dela que estavam aterrorizados. Como você consegue, com essa imagem em mente, passar dessa urgência instintiva do corpo para a ação? And he looked at me as though I was completely insane for even asking such a question. And this is word for word what he answered me. E ele olhou para mim, surpreso, porque eu, pela minha cara de choque, e o que ele respondeu, ela diz a seguir. She was a beggar girl. Her life was of no value. Word for word. Ele falou exatamente isso. Era uma menina pedinte da rua, a sua vida não tinha valor nenhum. So what it comes down to is value. That is what it is ultimately about. Então, o que se percebe no final das contas é que a questão primordial a se observar aqui é que é tudo uma questão de valor. And the problems in our world, the moral crisis that we're in, where we see kids going and joining ISIS to behead people, that's the world we're living in. E esse é o centro, é o epicentro da grande crise moral e de valores que o nosso mundo vive. É onde se coloca esses valores, onde não existe o valor. É por isso que nós temos os jovens se juntando a exércitos islâmicos e, enfim, se unindo a essas guerras absurdas. The genocide in Rwanda, where one tribe could kill another because they were cockroaches, they were dogs. O genocídio de Ruanda, onde as pessoas se achavam no direito de matar, de destruir o outro daquela forma tão absurda, porque o outro era insignificante perante seu olhar.
The only way we can change that is by changing the mindset. Full stop. A mudança real só acontece se nós conseguirmos mudar a mentalidade. É a mentalidade que tem que ser mudada e ponto final. E eu vou ler uma das perguntas que chegaram aqui, que é: não podemos deixar de fora a discussão racial, pois os índices de violência, eles mostram o que acontece cotidianamente com crianças e mulheres negras. Então, se vocês pudessem trazer também esse recorte, eu agradeceria. Eu acho que é uma pergunta extremamente necessária. A nossa vida de mulheres vale muito pouco. A vida de mulheres negras vale menos ainda. De todas as vítimas de estupro, sejam meninas, sejam mulheres, a ampla maioria é de meninas e de mulheres negras. Isso significa que os nossos corpos e as nossas vidas de mulheres negras valem menos. Isso não é um acaso. Isso tem a ver com a maneira como nós somos socializados, da mesma forma que nós somos socializadas e socializados para perceber que a vida das mulheres vale menos, a gente também aprende que a vida do povo negro vale menos nesse país. Seja porque nós aprendemos que nós, mulheres negras, nós somos apenas mulatas gostosas, nós somos a carne mais barata e, portanto, nós podemos ser estupradas, porque nós somos definidas nesse mundo a partir da nossa identidade sexual. Existe o mito do furacão negro, o mito do nosso apetite sexual insaciável. Então, o nosso corpo é um convite. E como a nossa vida vale pouco, vai na força. Essa é a questão. Pensar a perspectiva racial dentro da explicação para as violências é essencial. Nós não vamos conseguir fazer a diferença se nós pensarmos que é apenas uma questão de gênero. Porque então nós vamos chegar à óbvia conclusão de que algumas sim merecem ser estupradas, porque sua vida vale menos. E a vida das mulheres negras, a vida das mulheres indígenas, a vida das mulheres ciganas. Essa é uma provocação. Pensar nesse país e nos demais. A questão racial é essencial, porque vai nos fazer desvelar os preconceitos que estão constantemente encobertos, quando nós definimos que tudo é uma questão de que somos mulheres. Se somos todas mulheres, por que as mulheres negras são mais estupradas? Porque existe uma licença, porque existe uma certeza da impunidade. E a certeza da impunidade, como no exemplo da Leslie, vem da certeza de que essa vida vale pouco, de que essa vida vale menos. Essa era uma das minhas anotações aqui, então acho que não tenho muito o que acrescer do que a companheira fala, mas a gente, voltando a dizer de história, voltando a dizer de cultura, que eu acho que não dá para discutir realidade atual sem olhar para a nossa história e sem as heranças que a gente carrega, que eu acho que isso nos facilita a desconstrução de alguns conceitos, de algumas práticas, de modos de vivência que são violadoras. Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, né, ele diz: a mulher branca é para casar, a negra é para cozinhar e a mulata é para fornicar. Ele dizia de uma realidade, de uma sociedade escravocrata, de século atrás, há 2 séculos atrás, e a gente está em 2015 ainda dando esse tipo de herança. A gente tem, sim, a maioria das mulheres e a maioria das meninas negras estupradas nesse país. São elas também a que têm o menor e o pior atendimento na saúde, inclusive no parto da mulher negra. São elas que têm, nós, mulheres negras, que temos o pior atendimento dentro de uma delegacia. E muitas vezes o pior atendimento dentro de lugares que deveriam nos acolher. Porque a gente tem denúncia, por exemplo, de abrigos, que são poucos nesse país, que abrigam mulheres com seus filhos fugindo de uma violência, ou meninas fugindo de uma violência, em que educadores, em que diretores do centro de acolhida, de proteção à vítima de violência, também são agressores sexuais. Essa realidade só muda, eu acho um grande desafio dentro da questão da sexualidade, educação, prevenção e tanta coisa que a gente já aventou aqui. Eu acho que ela ganha força, não é que ela só muda, mas acho que ela ganha força também se a gente começar a trazer para próximo
e trazer à baila um outro debate que é o homem na proteção. Nem todo homem estupra, nem todo homem violenta, nem todo homem é sacana, vamos dizer assim. Tem homens que protegem, tem homens que amam, tem homens que sabem respeitar essa questão de gênero, esse lugar que nós estamos ainda conquistando na sociedade para ocupar. Só para a gente tomar cuidado, para a gente não endemonizar o sexo masculino. Ele é, sim, o maior agressor, apesar de termos mulheres agressoras sexuais também ainda incipiente em comparado ao homem. Mas esses homens que protegem, esses homens que aprenderam na vida a proteger, a cuidar, que também são contra essas agressões, a gente precisa também visualizar e trazer à baila. Porque eu tive uma vez uma formação e a gente no debate tinham apenas 3 homens, a grande maioria eram mulheres. E um deles, quando a gente discutiu a questão do agressor, o atendimento ao agressor, ele disse: mas vocês falam de um jeito que parece que todo homem faz isso. Não é que todo homem faz isso, nós sabemos que nem todo homem faz isso. No entanto, a gente está num processo de violência de séculos, de autoestima detonada há séculos, de possibilidades, de sonhos, né? Quanto custa? Custa sonhos, custa vida, né? E são geralmente violências cometidas por homem, pelo sexo masculino. Então, só para a gente tomar um cuidado, mas não esquecer que a violência está colocada. E olhar para esse homem na condição de protetor, e esse homem poder replicar, porque ele está no bar com outro homem, no bilhar, no futebol, no trabalho. Ele ouve histórias dos seus amigos também. Como que a partir de uma escuta como foi feita essa hoje, de um filme ou outro, ou tantos instrumentos que a gente possa fazer para o debate, ele também possa, no bate-papo com o amigo, no bate-papo com o seu filho, desconstruir a cultura da violência. Trazê-lo para a proteção, para a desconstrução da cultura da violência. E trazer isso para dentro das nossas relações sociais, não é só dentro da escola. É em todos os espaços em que a gente está, que a gente pode bater um papo. Parceiros, prefiro também. Prefiro, é o parceiro que protege. Gostei, essa parceria é interessante. Sair dessa ideia de que o outro que me ajuda, mas é o outro que é parceiro, você tem razão na história. Então, trazer isso, acho que é muito importante, porque eles vão nos ajudar também a desconstruir a história da violência. Acho que é isso. Thank you for pointing that out, because of course, if the men in this audience go away thinking, well, I'm a protector and I must continue to protect, intrinsic in that is the idea that you're protecting someone vulnerable, and that begins to approach what M.L. Sharma said when he says the woman is the flower, the man is the thorn, you know, the woman needs protection, which was sickening to hear in the film. É importante o que você traz, que o homem não é o protetor, porque isso traz a ideia de que a mulher então seria vulnerável. Não é uma parceria de fato. Porque se pensar no homem como protetor, a gente está reforçando a ideia que nós vimos no filme, daquele rapaz que falou que a mulher é uma flor, que é um diamante, que tem que ser protegido, e que é algo horroroso de se ouvir. As Katya said, it is about equality, being partners. What I would ask of men here is to go out and promote women's equality to you and partnership with you, because we need champions, because the world has abandoned us in terms of its meaningful concern and its respect. E é por isso que o que a Kátia traz para a discussão é tão importante. Temos que, homens e mulheres, temos que nos ver como parceiros, porque isso é o que vai mudar essa relação, essa anulação da mulher perante o olhar da história e essa vitimização da mulher dentro do curso da história. We only want equal value. That isn't too much to ask. And men are part of the problem, but they have to be part of the solution.
tudo o que se precisa é de igualdade, do entendimento de que homens e mulheres são indivíduos iguais e se quer o mesmo reconhecimento e o mesmo respeito. E ela comentou algo antes que eu acho que é importante trazer agora, que é como os homens que estão aqui hoje vão levar adiante essa discussão. É importante que não se encerre essa discussão hoje, que se leve ela adiante da forma que for possível, que esses homens que estão aqui hoje se façam de fato parceiros dessa busca que é feita aqui hoje. Yes. And just to bring it back to the question about race, I couldn't agree more with what you both said. And just to add another example, in the United States of America, women earn 68 cents in the dollar for exactly equal work that men do, and black women earn 62 cents in the dollar. So there is clearly a deepening of prejudice, discrimination, violation of rights that goes in steps depending on how much value you accord to that human being. Ela traz à tona a questão de que nos Estados Unidos da América, uma mulher branca ganha 68 centavos de dólar em relação a um homem fazendo a mesma atividade, e uma mulher negra ainda vai mais abaixo nessa escala, vai para 62 cents de dólar. E isso fala, isso mostra, isso ilustra a relação de valor da mulher dentro do contexto. And to go back to what Gaurav, the rapist, said about that 5-year-old girl, the gender-race issue was very much hidden and contained in the meaning of what he said. E voltando ao que o Gaurav, que é o estuprador da menina de 5 anos, falou, tem muito a ver com a questão de como esse desrespeito ao gênero, ao feminino, está implícito dentro do contexto. Because in India, a beggar girl is like cheap black meat. A beggar girl from the Dalit community, the untouchable community, won't even have her rape mentioned in the newspapers, let alone have protesters march in the streets for her. E essa questão de valor da mulher dentro desse contexto é claramente ilustrada voltando ao caso do Gaurav, quer dizer, essa menina que era uma pedinte na rua não tinha valor nenhum, então ela não vale nem a pena ser mencionada, trazida à tona pela mídia ou levada à luz para discussão de qualquer que seja. So she was a beggar girl, double whammy, a girl of no value and a beggar girl, a Dalit girl, a black girl of absolutely no value. E essa era uma menina que, além de pedinte, ela era de uma raça considerada menos valorizada, quer dizer, ela tinha praticamente um valor que começa a entrar numa escala negativa de valor, então não tem valor nenhum e não tem por que mencioná-lo. So it all comes back down to that word value. And the solution lies in empathy, which can only be taught actually with education. Empathy is for me the most generous political act a human being can make. To see the world from the other person's point of view, to feel what that person is going through because of their circumstance or gender or race or religion is what we all have to strive to do and what we have to teach the next generation of children from that age on a compulsory basis to learn. E voltamos à questão inicial, que é a questão de valor. O valor é algo que tem que ser ensinado através da educação. E valor se reconhece através da empatia, do olhar ao outro, reconhecendo o outro como um igual. E esse é um valor que tem que ser ensinado, a empatia,
pela educação, desde que as crianças, desde que se conhecem por gente, desde que vêm para esse mundo. So if there's one thing I'd like all of you to leave here with as a request from me, is that you start to practice on a daily basis seeing things from the point of view of the other. And that will get us a long way. Se há algo que eu peço que todos levem daqui hoje é essa prática de olhar para o outro e se colocar no lugar do outro. É isso que vai mudar essa realidade. Pessoal, obrigada às pessoas maravilhosas que mandaram perguntas. Elas serão respondidas no Facebook da Plan Brasil, correto? Da campanha Quanto Custa. Eles têm uma página para a campanha Quanto Custa. Custa caro, custa caro. Então as perguntas vão ser respondidas. E vamos pensar também na ideia que alguém sugeriu aí sobre fazer um abaixo-assinado sobre o projeto de lei. Eu queria agradecer muitíssimo essas mulheres muito inspiradoras e maravilhosas que fizeram parte dessa mesa. E muito obrigada a vocês também pela participação, pelas perguntas, por estarem aqui apoiando esse tema tão duro, porém tão importante. Vocês também fazem parte da transformação. Muito obrigada.